Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Fernanda e hoje estou aqui no Feed do Pet Letras para falar um pouco para vocês sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles partem dessa ideia de textos diferentes que possuem características comuns. O que seriam essas características? Se o texto é mais formal, se ele é menos formal, se esse texto é jornalístico, se esse texto é mais artístico, isso vai depender do que a gente quer e de como a gente vai definir o texto naquele exato momento. Então a gente pode pensar o gênero textual como uma forma de empregar a linguagem dependendo da situação comunicacional que a gente está ali passando naquele momento. Ou seja, o gênero vai depender do uso. Então ele vai exercer essa função social específica de comunicar naquele momento o que eu quero falar naquela hora, na situação, no lugar onde eu tô. E daí a gente pode perceber que esses gêneros eles não vão estar em caixinhas, não vão ser estanques. No mesmo texto eu posso ter mais de um gênero. Pode ser uma carta, mas ao mesmo tempo eu tô querendo defender um ponto de vista. Então eu vou utilizar um pouco do que é o artigo de opinião e vou argumentar ali. E aí pra gente pensar os gêneros mais especificamente, eu trago o tipo de texto, né? O tipo de texto é uma categoria mais geral do que seria, de quais seriam as características de determinado texto. A gente tem como tipo de texto, por exemplo, o texto narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, vai depender do que a gente está querendo ali no exato momento. E aí, para pensar o gênero dentro dessa situação, o gênero eles seriam estruturas mais específicas, né, de texto. Então eles têm características mais deles, mais próprias. Por exemplo, uma novela, um romance, uma charge, uma propaganda. Tem características bem específicas desses textos, né? Para começar, vou falar um pouco do texto narrativo. O texto narrativo ele vai apresentar ações do personagem dentro de um espaço de um tempo, ou seja, vai descrever ali, vai estar narrando esse personagem nessas situações que eles estão vivendo nesse determinado espaço que ele está. Eles têm uma estrutura bem deles, né? Que é apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A gente pode ver isso em diversas situações do nosso dia a dia, né? Por exemplo, em filmes a gente vê essa estrutura, em séries a gente vê essa estrutura. Eu trouxe alguns gêneros que fazem parte desse tipo de texto. A gente tem o romance, a novela, a crônica, o conto de fada, a fábula e a lenda. E para vocês, para ilustrar esse gênero, eu trouxe um pouco da crônica. E aí eu trago uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo que se chama É de Morte Só Vai. Vou ler para vocês. Morte é de morte, detetive particular está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, um fliperama e uma loja de carimbos. Dá sol para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Aí, se vocês perceberem, a crônica ela vai ser um gênero que vai tratar do cotidiano, de situações que podem acontecer tanto comigo quanto com você, né? Aí a gente tem um detetive particular que tá ali no seu escritório, mas que vai narrar o seu cotidiano de uma forma muito dele, muito criativa, vai falar até das baratas, talvez de uma maneira que a gente não tivesse pensado o cotidiano. Então a crônica vai estar nesse sentido, de narrar o cotidiano de uma forma mais leve, mais humorística, com a linguagem mais descontraída também, dependendo ali da marca do cronista. Depois a gente pode pensar o texto descritivo. Já o texto descritivo, ele vai ser esse texto que vai relatar, que vai expor determinada pessoa, determinado espaço, determinado acontecimento, ou seja, ele vai estar ali fazendo uma descrição do que está acontecendo naquele momento, com determinada pessoa, em determinado lugar. Eles apresentam, né, uma questão mais imagética mesmo, né? Nesse fato da gente estar descrevendo, a gente vai formando imagens. E aí tem o texto descritivo. Nos exemplos do texto descritivo, né, de gêneros que estão dentro desse texto, a gente tem o diário, o relato de viagem, relato histórico, biografia, autobiografia, notícia, currículo, listas de compra, cardápios, anúncios de classificados. E para o Enem, especificamente, eu trago as notícias, né? Eu trouxe uma notícia que caiu no Enem de 2014, que tá assim, é só uma chamada do jornal. Viva a nova TV. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone e o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Então, aí é uma chamada de uma notícia,
né? A notícia ela vai ser um texto jornalístico que vai ter um cunho mais informativo, que vai ser sobre acontecimentos e temas que geralmente estão em voga ali naquele determinado momento da nossa vida, que realmente aconteceram, né? Que são reais. Então, na notícia a gente vai ter umas perguntas que a pessoa que escreve vai estar ali fazendo, vai estar ali respondendo, que é como, quando, quem, por quê. Então, um texto jornalístico notícia vai estar justamente pensando em responder essas respostas pra gente. Como esse texto mesmo ilustra, né? A gente tem aqui ele falando quem, né? A televisão do futuro. E aí, como ela vai fazer? A gente vai interagir nosso smartphone, nossos tablets com a televisão. E responde um pouco dessas perguntas. Já os textos dissertativos e argumentativos, eles vão ser textos que vão ser encarregados de expor um tema ou um assunto, mas a gente vai fazer eles de uma maneira meio diferente, a gente vai argumentar, a gente vai tentar expor um ponto de vista, e para isso a gente vai utilizar ideias de uma maneira mais argumentativa para poder estar ali dizendo, não, esse é o meu ponto de vista nesse momento. Então eles também têm uma estruturinha, né, mas que também às vezes não cabe em todos. Tese, né, que vai ser a apresentação, a antítese do desenvolvimento, e aí a gente vai ter a conclusão. Entre esse gênero textual, como exemplo a gente tem, de gêneros textuais do texto dissertativo, a gente tem o editorial jornalístico, a carta de opinião, a resenha, o artigo, o ensaio, a monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Você vê que são coisas que a gente está querendo mesmo formar uma opinião clara sobre isso. E aí, como o gênero que eu escolhi para poder falar mais para vocês, eu trouxe a charge. Eu trouxe essa charge, que tem a Copa do Mundo é nossa, a burocracia também é nossa, a violência é nossa, a corrupção é nossa, o trambique também, a miséria, a desigualdade social. Se você reparar nessa charge, primeiro o personagem tá lá todo vitorioso, porque a Copa do Mundo é nossa, depois ele vai lá, ó, estreitando, ficando mais triste com toda a situação que está acontecendo no Brasil. E a charge vai trazer justamente isso, os questionamentos mais políticos, mais sociais. Vai ser uma linguagem, né, bem desse gênero mesmo, que vai associar desenhos, imagens a um texto mais curtinho, que às vezes é mais humorístico, mas também é carregado de política e carregado do sentido mais social mesmo, de estar ali combatendo um pensamento. Então, os textos expositivos, eles geralmente vão ter a função de expor uma determinada ideia, né? Assim, a gente vai utilizar alguns recursos como definição, contextualização, informação, descrição, comparação para ilustrar essa ideia. Mas a gente vai estar ali colocando essa ideia. São textos mais de caráter oral, mas a gente também tem outras linguagens, né? Como exemplo de alguns gêneros textuais expositivos, a gente tem o seminário, as palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias, verbetes, dicionários e etc. Para vocês, eu trouxe aqui a entrevista. A entrevista ela vai ser um gênero textual que vai ter uma função mais informativa, né? Vai ter uma função opinativa também. Ela vai ser de vários tipos. A gente vai ter entrevistas jornalísticas, de trabalho, a psicológica, a social. E vai ser um gênero marcado por uma linguagem oral, né? Por um discurso direto e também subjetivo, porque está tratando ali de opinião de alguém sobre algo. Aí eu trouxe um texto do Enem também, um texto 2 de uma das questões do Enem, onde tem uma entrevistadora que diz: vou conversar com a professora AD, o português brasileiro é uma língua difícil? Ela pergunta para a professora, a professora responde: não, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais. Aí ela continua a entrevista, mas eu só trouxe esse exemplo para a gente ver que a entrevista tem esse caráter mesmo de pergunta e resposta, um entrevistador e um entrevistado. Depois a gente tem aqui o texto injuntivo, que é o nosso último tipo de texto. Já no texto injuntivo, ele vai ser um texto mais institucional, ele vai indicar uma ordem, mas ao mesmo tempo ele vai querer persuadir o receptor a alguma coisa, talvez. Às vezes ele apresenta verbos do imperativo, na maioria dos casos. E alguns exemplos são a propaganda, a receita culinária, a bula de remédio, o manual de instrução, o regulamento e textos prescritivos. Como exemplo, eu trouxe o texto publicitário. A gente tem esse texto aqui, que é: leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler
é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo isso começa quando você abre um livro para ela. Aí você vê um menininho com um livro na mão. Então, o texto o gênero anúncio publicitário, né, propaganda, vai ser um gênero textual que vai promover a ideia da gente vender algo, né? Da gente promover um produto. E aí a gente vai utilizar imagens, cores, coisas que vão fazer com que a gente venda esse produto de uma maneira mais rápida. Tudo isso vai chamar atenção para esse produto. Então essa é a ideia do texto publicitário, né, do anúncio publicitário, vender um produto. Então, gente, é isso. Essa foi nossa discussão um pouco sobre gêneros textuais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, esperem mais vídeos aí do nosso feed do Pet Letras. Beijo, até a próxima.